São muito comuns ações de dano moral na justiça brasileira. Mas como calcular um prejuízo ou um sofrimento que muitas vezes é particular e individual? Levantar com o pé esquerdo, acordar com a bruxa solta, sair com a maré brava. Todo mundo sabe o que é viver um momento ruim, mas até que ponto uma situação pode ser tratada como mero aborrecimento ou dano moral? Já viveu um mero aborrecimento? Acho que não. Não? Não. Você nunca foi aborrecido? Não, eu sou muito calma. É uma coisa muito complexa que a gente tem que olhar o caso concreto, né? Mero aborrecimento é uma coisa simples, danos morais é uma coisa mais séria, né? A Justiça recebe muitos pedidos de danos morais. A decisão judicial vai depender de uma série de fatores. Normalmente, as discussões sobre a diferença entre dano moral e mero aborrecimento se limitam ao caráter subjetivo das situações, pois o que pode ser considerado por uma pessoa como algo corriqueiro pode causar em outra um sofrimento profundo. Na Justiça, os julgamentos vão além da subjetividade. Os magistrados se baseiam em provas testemunhais, em documentos e até em perícia para julgar os processos dessa natureza. Todos os elementos que possam vir a somar no sentido do que ele alega do dano sofrido, do dano moral que ele alega ter sofrido, tudo isso contribui para que o julgador faça a formação de seu convencimento a favor dessa pessoa. Ali, então, a definição final, o resultado final, vai depender muito disso, do que é que existe de prova a respeito do que está sendo alegado. O dano moral se define pelo abalo psíquico, intelectual ou moral que uma pessoa sofre, seja ele por ataque à honra, intimidade, imagem, nome, privacidade ou até mesmo à integridade física. O Francisco soube definir bem essa questão. Mero aborrecimento seria uma coisa assim passageira, né? E tudo. Agora, dano moral, vamos dizer assim, a grosso modo, uma coisa permanente que dura mais tempo, né? Que você fica mais sentindo com aquilo, seria isso? O valor da indenização por danos morais é definido para compensar a extensão do sofrimento e não para enriquecer a vítima. Por isso, os magistrados sempre definem a quantia a ser paga pelo ofensor com base no dano provocado à honra do ofendido. É perfeitamente possível, essa pessoa que perdeu, ela tem o direito de fazer um recurso para que uma instância superior, como por exemplo nós no Tribunal de Justiça, possamos reavaliar o caso e eventualmente existem essas situações em que o desembargador no tribunal tenha um entendimento contrário do juiz de primeira instância e reverta a decisão. O dano moral tem função de compensar o constrangido pelo sofrimento que ele sofreu e punir o ofensor, desestimulando ele de praticar novamente esse ato. Um exemplo de dano moral é a devolução indevida de cheques, sendo que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a devolução indevida de cheque é considerada dano moral, o que antigamente era considerado mero aborrecimento. Da mesma forma que configura dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Se vendo em alguma situação em que você foi constrangido e que poderá enquadrar o dano moral, procure sempre um advogado da sua confiança.